Louvado seja o nome de Jesus, amém, irmãos? Bom, essas canções são declarações da nossa fé, não é? Não sei se você estava atento a cada uma das letras aqui cantadas, mas eu penso que se o Deus Todo-Poderoso lá do céu olhar lá dentro do nosso coração, lá no fundo da nossa alma, e encontrar sinceridade no que nós declaramos aqui, uma revolução muito grande vai acontecer entre nós. Porque fizemos declarações profundas de exaltação a este Deus e de argumentos que regem a nossa fé e a nossa vivência com este Senhor que tem cuidado tanto de nós. Louvado seja Deus por isso. Antes de ler o texto, irmãos, deixe-me reforçar um aviso importante. No próximo sábado, nós teremos aqui o culto de batismos. Acontecerá sábado próximo às 18 horas. E para mim este culto é um ápice na vida da igreja. É um momento especial de celebração. É o culto da colheita. É o culto em que nós celebramos os frutos que Deus nos tem dado e a oportunidade de visualizar quantas vidas têm chegado ao Evangelho dentro dessa igreja. Então é um momento muito feliz, para o qual toda a igreja deve estar presente. Irmãos, atentem para isso, os líderes que estiverem aqui, não pode haver sábado, das 18 às 20 horas, nenhuma atividade paralela. Se tiver grupo familiar, não vai ter. Se tiver programação de ministério, não vai acontecer. Somente depois, lá para as 8h30, 9 horas, né? Mas antes disso, não. Para que toda a igreja tenha a oportunidade de estar aqui e de celebrar com profunda alegria, junto com os irmãos que vão descer as águas, mais este momento feliz, que é uma festa no céu e uma invasão no inferno. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então vamos ver, porque no último batismo eu fiquei assim muito preocupado, né? Haviam poucas pessoas aqui, poucos líderes, pouca gente. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Então, nesse próximo nós vamos reverter, nós vamos colocar telão lá do lado de fora. Quem chegar atrasado vai ter a oportunidade de participar, mas do lado de fora, não é ali no telão. Mas eu quero que seja assim, estou pedindo a Deus que seja um momento de profunda e grande celebração na vida dessa igreja. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Pode acender as luzes, por favor? Isso, obrigado, Cris. Atos, capítulo 6. Vamos ler do verso 8 até o verso 15. Depois leremos no capítulo 7, do verso 51 ao verso 60. Vamos falar sobre o enfrentamento dos nossos medos. Atos capítulo 6, a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Verso 8, fique com sua Bíblia aberta, nós vamos olhar várias passagens no livro de Atos, então não feche sua Bíblia enquanto a gente estiver fazendo essa explanação. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, e nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. Muito bem, então Estevão é levado ao conselho no templo, e este olhar voltado para ele é um olhar enfurecido, é um olhar cheio de inveja, cheio de ciúme, é um olhar de gente que não mede esforço para matar e matar de forma cruel. Então Estevão está lidando com uma corja perigosa, gente que matava sem precedentes e sem medo. Então ele está lidando com esse povo. E aí no capítulo 7 todo, Estevão faz a sua defesa
anunciando o Evangelho desde lá do Gênesis, desde a criação, trazendo com uma lógica extraordinária. Depois você lê com calma, mas ele encerra o seu sermão falando o seguinte, capítulo 7, verso 51. Depois de ter explanado tudo, ele vira-se para eles e diz assim: e vocês, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual agora vós fostes o quê? Traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, mas não a guardastes. Então ele termina o sermão dele dando uma dura e dizendo: vocês são homicidas, vocês são falsos, vocês são traidores, vocês são filhos dos que mataram os profetas e vocês também mataram o justo Filho de Deus. Palavra dura. Corajoso esse Estevão, corajoso. Olha o resultado, verso 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que era Paulo antes da sua conversão, e apedrejaram a Estevão, e em que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. Que coragem! Que coragem desse camarada. Talvez alguém dissesse: rapaz, era certo que você ia morrer. Você já estava na frente desses homens perigosos e ainda fala de um jeito tão duro com eles. Você é louco. Você devia ter, calado sua boca e não dito nada. Se você ficasse quietinho, você não ia morrer. Mas você foi abrir sua boca. Olha aí o que deu a sua ousadia. E Estevão morre como o primeiro mártir da igreja. Agora observe, hoje pela manhã o pastor Hélio falou sobre a dinâmica da igreja primitiva, como era a vida dos irmãos, aquele momento extraordinário em que eles viviam. Tudo ia muito bem. A primeira igreja nascida, após a ressurreição de Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus com grande efusividade que vinha do céu, e conforme está tudo ali narrado no capítulo 2 do livro de Atos, com direito a estrondo, como se fosse de bombas, a línguas de fogo e um grande fenômeno de tradução simultânea que dispensou todo o aparato que nós temos hoje de tecnologia, e as pessoas ouviam cada um a mensagem na sua própria língua, e a igreja começa a crescer de forma vertiginosa, começa a alcançar judeus, e começa também a invadir a cidade dos gentios, numa abrangência inesperada, alcançando várias regiões do Oriente. É a igreja em seu pleno papel de sal e de luz, é a igreja provocando mudanças na sociedade, resgatando vidas do inferno, é a igreja poderosa nos seus feitos, é a igreja que traz cura e libertação, é a igreja que começa com 120 e passa para 3.000 pessoas, e depois vai caminhando para 5.000 pessoas, e que prega em Jerusalém, e que vai na direção da Judéia, e que invade Samaria, e continua caminhando na direção dos confins da terra. Parece que nada pode deter essa igreja, e as portas do inferno não conseguem suportar a sua vigorosa invasão. Os apóstolos estão ali presentes, eles estão dando testemunho da verdade.
O povo está experimentando algo extraordinário de Deus, um banquete. O povo experimenta a comunhão verdadeira, há uma unidade, há um cuidado mútuo invejável. Ninguém passa necessidade. Eles se reúnem, cada um nas casas dos outros, em pequenas, porém poderosas comunidades de oração, e fazem o bem um ao outro, ao ponto de Atos dizer que era um só o coração e a alma da multidão daqueles que criam. Uma antessala do céu, uma antevisão do céu, um prenúncio poderoso do que será a vida dos santos na eternidade. Algo extraordinário estava acontecendo sobre a face da terra. Os cegos estavam vendo, os doentes estavam sendo curados, os cativos e oprimidos estavam sendo libertados, os coxos começaram a andar. Todas essas narrativas que estão no capítulo 3 de Atos, tudo fantástico, tudo extraordinário, mas você já parou para pensar que sempre na vida da gente tem um mais? Sempre tem um mais na vida da gente, não é verdade? E esse mais, esse pequeno intervalo que acontece na nossa história, na nossa vida, parece nos indicar de uma forma muito clara de Deus, que aqui não é o lugar da nossa permanência. Tudo vai muito bem, mas vai ter um momento difícil. Vai ter um momento que Davi chama de vale da sombra e da morte. Mas, acontece que está narrado aí no capítulo 4, tudo vai muito bem, mas no capítulo 4, no comecinho, diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevêm os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição entre os mortos, lançaram mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. E aí no dia seguinte eles se reúnem, veja a partir do verso 16, e eles disseram: o que nós havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, a todos é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, a cura do coxo. E nós não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais deste nome, a homem nenhum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Cale sua boca, não fale mais de Jesus. Aí o Pedro responde assim, verso 19: Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós, antes de ouvir a Deus. Leia comigo o verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Enfrentaram. Não é assim. Não é assim, a gente não vai deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês, porque é impossível a gente ver o que viu e ouvir o que ouviu e se manter calado. Não vamos ficar calados. E a perseguição vai se intensificando sobre eles. Capítulo 5 acontece o evento de Ananias e Safira, os dois mentem ao Senhor, morrem ali no templo, aquela coisa toda, e aí, capítulo 5, verso 17... Capítulo 5, verso 17, o texto diz assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram estes da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos, os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então eles continuaram obedecendo. Capítulo 5, a partir do verso 26, o capitão do templo foi com os servidores e os trouxe de novo, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, o povo todo estava indo atrás dos apóstolos, e trazendo-os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém da vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Foi ameaçado de novo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Imagine você aqui, a partir da coragem que eles tinham, porque eles sabem com que eles estão lidando, eles sabem o poder dos sacerdotes, unido ao poder de Roma. Imagine você, se a ressurreição fosse de verdade uma farsa, como tanta gente tem tentado dizer que foi. Você acha que esses homens iam ter coragem nesse ponto? Acham que se a ressurreição tivesse sido um ato forjado dos apóstolos, e eles realmente tivessem subornado os guardas, eles simplesmente iriam ter coragem de enfrentar tudo isso aqui? Qual a relevância, qual a necessidade de eles enfrentarem tudo o que eles enfrentaram? De onde vem essa coragem? De onde vem essa ousadia? Eles já haviam sido ensinados por Jesus que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo ligado ao cérebro, à cabeça. E sendo a igreja corpo de Cristo, e havendo o Cristo padecido perseguição, então o Senhor Jesus, desde o início, ensinou os apóstolos que a igreja já nasceria debaixo do estigma da perseguição. Jesus foi muito honesto quando ele conversou com os discípulos. Vamos ver alguns textos. Em João, capítulo 15, verso 20, o Senhor diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mateus, capítulo 5, verso 11, Jesus diz: bem-aventurados sois quando, por minha causa, fizerem o quê? Vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mateus capítulo 24, verso 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Marcos capítulo 13, verso 13, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então igreja não é igreja se ela não enfrentar oposição. Igreja não é igreja se ela não for vítima de injustiças, de injúrias, de mentiras que se levantarão contra ela. Os cristãos não viverão para sempre em paz, deitado eternamente em berço esplêndido. Eles vão enfrentar lutas, vão enfrentar oposição, vão enfrentar provas. Não existirá aqui na terra uma vida cristã sossegada, tranquila, e pode ter certeza que quando a vida começar a ficar assim toda organizadinha, tudo muito bem, tudo direitinho, tudo ajustado, esteja certo de que duas coisas podem estar acontecendo: ou você não incomoda mais o inferno, ou você não faz diferença nenhuma na sociedade, ou o inimigo das nossas almas está preparando mais uma das dele para você. E nos dois casos, nós precisamos ter redobrada atenção na nossa vida. Nos dois casos, nós devemos estar atentos, porque nós não estamos num parque de lazer, não estamos num lugar de descanso, nós estamos em plena missão, no campo de batalhas. Poderosas armas do inferno estão apontadas para a vida dos cristãos, para que eles se calem, para que eles não abram a sua boca, para que eles não preguem a mensagem de Deus, e desta forma, muita gente deixe de ser salva, e as pessoas não sejam confrontadas com o seu próprio pecado, e o mundo não seja acusado do seu distanciamento e de tudo que tem feito em rebeldia ao Deus Criador. Essa é a igreja. Essa é a igreja de Cristo Jesus. E mais ainda, é certo que a oposição virá de fora para dentro, mas a palavra de Deus também nos alerta e nos antecipa aos cristãos que nós devemos estar atentos. Por quê?
Porque num determinado momento, num determinado instante da nossa carreira e da nossa vida, nós vamos enfrentar momentos e tempos difíceis, em que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quando Paulo se despede da igreja de Efésios, dos Efésios, ele diz assim: porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, a oposição de fora para dentro. Mas ele diz assim: e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após de si. Cuidado com eles. Cuidado com eles. Paulo diz: lutas por fora e temores do lado de dentro. Enfrentamento da igreja. O que isso exige de nós? Coragem. Ser cristão não é para qualquer um. Tem gente que acompanha o Evangelho há anos das suas vidas. Anos acompanham o Evangelho, mas nunca se converteram. Acompanham o Evangelho. Talvez seja o gênero de pessoa mais covarde possível. Eu não quero ofender ninguém, por favor, entenda isso. Mas é necessário confrontar o seu coração. Porque é a pessoa que nem tem coragem de ficar fora, mas também não tem coragem de ficar totalmente dentro. Então ela fica na periferia, vai acompanhando, para ver o que é que dá. Precisa acordar. Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser corajosa. E quanto mais você conhece o Evangelho, mais você sabe que vida cristã não é coisa fácil. Lutar contra as trevas não é algo simples. Lutar contra o sistema do mundo não é algo fácil de se fazer. Não é sobremesa. Lidar com a gente mesmo, com a nossa própria carne, piorou mais ainda. Lutas intensas. E algumas pessoas falam: epa, eu não. Deixa eu ficar no meu canto aqui, acomodado. Pois bem, o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, eu quero dizer que a igreja sempre enfrentará as suas oposições. Em alguns lugares do mundo é muito fácil ser cristão. Por exemplo, aqui em Salvador, na Bahia. Se você fosse um cristão hoje e morasse no Egito, ou na Líbia, ou na Eritreia, ou na Indonésia, você ia ser muito mais desafiado a ser corajoso e a declarar quem Jesus é, mesmo diante das ameaças de morte. Mas nós não estamos naqueles países, nós estamos no Brasil. E às vezes nós não atentamos para o fato de que de tempos em tempos Satanás se levanta vigorosamente contra a igreja do Senhor em determinadas culturas e épocas e localidades. E qual é o resultado disso? Martírio. Pessoas dão as suas vidas como mártires. Gente que corajosamente morre em nome da fé em Cristo Jesus. E diante disso, a igreja que não sofre e que não é perseguida precisa levantar alguns questionamentos. Primeiro, será que nós não estamos sofrendo simplesmente porque não fazemos o dever de casa? Porque não cumprimos o nosso papel? Então nós vamos convivendo junto com a sociedade, e às vezes até nos adaptando a ela, e vamos fazendo o que todo mundo faz, e aí a sociedade olha para nós e diz assim: olha, vocês, me perdoem a expressão, não fedem nem cheiram. Vocês cristãos não servem para nada. Vocês não fazem diferença nenhuma. Esse é o primeiro desafio que a gente tem que tomar. Será que nós somos cristãos desse tipo? Que a sociedade olha para nós e não vê nada de diferente? Segundo questionamento é: nós nos importamos de verdade com os cristãos que sofrem, que estão morrendo hoje por amor do Evangelho, que são nossos irmãos? A história dos mártires é incrível. Se você um dia quiser ler algo sobre isso, leia um livro chamado O Livro dos Mártires,
de John Foxe. Você vai se surpreender, porque ele conta desde o nascimento da igreja até o século passado, quantas pessoas já morreram porque perseveraram firmes no Evangelho de Jesus, não voltaram atrás, não se acovardaram diante das perseguições, das ameaças, das injúrias, permaneceram firmes e morreram pelo nome de Jesus. Uma leitura mais densa, mais profunda. Se você quiser ler algo mais simples, mais geral, leia o livro Fiéis até o Fim, de Robert Watson. Fiéis até o Fim. Ele também conta histórias interessantes de pessoas que morreram no decorrer da história por causa do Evangelho de Jesus. Então a igreja vai enfrentar a oposição. E para enfrentar a oposição, a igreja tem que ter coragem. Nós vivemos num grande centro. Nós vivemos na terceira maior cidade do Brasil. Viver em Salvador não é fácil. Ser igreja em Salvador é complicadíssimo, é muito difícil. Nós temos desafios enormes à frente de nós. Gente morrendo, crack tomando conta da nossa juventude, os casais se separando, crimes por todos os lados, a chuva quando vem e soterra um monte, desaba outros prédios, as coisas estão acontecendo ao redor de nós, e nós podemos simplesmente olhar para isso tudo e dizer assim, a gente não tem nada a ver com isso. O prefeito ACM que se vire, a sociedade em geral que faça alguma coisa, a prefeitura, o governo, a ONU, e a gente está aqui fazendo o nosso papel de religiosos. Não, ser igreja é um desafio. É um desafio. Essa semana saiu o nosso grupo daqui para ir fazer uma madrugada com Deus. E é um projeto corajoso. A minha filha foi pela primeira vez. Chegaram num rapaz, o rapaz tomado de crack, e foram falar de Jesus para ele, levar uma sopa. Ele disse, não estou legal, não estou bem, não. Não, a gente veio aqui trazer uma sopa para você. Aí ele pegou a camisa, levantou e falou assim, ainda estou armado. Aí Bia arregalou os olhos assim, e ficou assustada, porque Bia nunca viu uma arma na vida dela tão de perto. E aí ele disse, calma filha, fique tranquila, porque eu sei que vocês crentes são gente boa, vocês cuidam da gente. Mas é um homem armado na rua. E os jovens e adultos que saem para uma madrugada, saem imbuídos de uma coragem. Gente medrosa não vai, porque corre um risco, ou não corre? Evangelizar no presídio é um risco. Entrar no presídio e falar do amor de Deus aos presos. Evangelizar no hospital, os aidéticos, quem quer que seja. As comunidades perigosas. Entrar numa comunidade como essa que nós temos o trabalho aqui próximo de nós, ou a outra lá, irmã Dulce lá atrás, não é brincadeira. Tem que ter coragem. E se a gente se acovarda como igreja, a gente tranca as portas e perde oportunidades de Deus para nós. Agora, minha segunda intenção aqui hoje é refletir um pouco sobre esses efeitos e prejuízos do medo sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Porque eu olho para os apóstolos, eu olho para Estevão e vejo esses homens enfrentando com muita coragem o dia a dia. E eu pergunto, o que é que acontece conosco, que somos às vezes guiados, conduzidos pelo medo? Você possui medos? Existem medos habitando os porões da sua alma? Você se sente acorrentado por cadeias de medo? Agora preste atenção, porque eu não estou falando só das fobias, dos medos que são específicos, concentrados. E todo mundo tem os seus. Todo mundo tem seus medos. Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de multidão, tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de ser assaltado, tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de insetos, verdadeiros e imaginários. Já viu inseto imaginário? Quando você vê a sombra do inseto, que fica maior do que o inseto, você já corre de pavor. Outro dia alguém disse assim, todo mundo é corajoso para enfrentar uma barata até que ela voe. Quando ela voa, acabou a coragem. Aliás, tem uns marmanjos que fazem vergonha nessa hora, viu? Tem uns marmanjos que fazem vergonha nessa hora. As pessoas vão agasalhando os seus medos e vão se acostumando, se acomodando a esses medos.
Li essa semana uma reportagem que diz que os norte-americanos estão sofrendo muito com doenças do pânico, cada vez mais, crescendo. Sabe qual é o grande medo dos norte-americanos hoje? O terrorismo. Eles estão andando na rua, olhando para os lados, com aquela síndrome de perseguição sobre os ombros. É o efeito das más notícias nas grandes cidades. Nós andamos assim em Salvador. Quem de nós atravessa uma passarela em Salvador sossegado, tranquilo, contemplando a paisagem? É nada, meu filho, é fazer cara feia, fechar a mão e atravessar correndo, olhando para trás para ver quem vem. As pessoas estão vivendo tomadas pelo medo o tempo todo, mas não é deste medo que eu estou falando. Olhe para mim, eu estou falando dos medos da alma, são mais profundos, não são os medos superficiais. Os medos superficiais você terá que enfrentá-los, você não pode conviver com eles como se eles fossem medinhos de estimação. Por quê? Porque você nunca será uma pessoa madura para a vida se você não enfrentar os seus próprios medos. Não vai ser. Então tem que lidar com eles. Mas e os medos da alma? O medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo da solidão, de ficar sozinho, de não ter ninguém ao seu lado, o medo da opinião alheia. Você deixa de viver, você deixa de fazer coisas que são significativas, importantes, porque você fica olhando para as pessoas o tempo todo, buscando aprovação. E quando alguém olha para você com um olhar meio torto, você já se desestabiliza todo emocionalmente. Desmonta. Porque não tem coragem de enfrentar. Pessoas que têm uma séria e comprometida relação com o seu próprio futuro, morrem de medo do amanhã, dormem apavorados hoje, com medo de acordar no dia seguinte, e do que terá que enfrentar. Medo de passar necessidade. São medos que estão guardados lá dentro do interior, lá no porão da alma, e que precisam ser enfrentados também. São aqueles medos que nascem das fantasias, que a mente, o imaginário humano, às vezes exagera acerca do poder das trevas e do mal. São medos que às vezes deixam um legado de perseguição, ainda que a perseguição não exista. São medos infundados, medos estranhamente mergulhados em circunstâncias inexistentes, mas eles estão ali, batendo cartão todos os dias. Impressões que às vezes nascem das associações entre as suas experiências ou de outras pessoas que estão próximas de você e as más notícias. A gente levanta de manhã, escova o dente, vou tomar café, liga o jornal, liga a televisão no jornal, má notícia. Aí você vai para o trabalho, liga o rádio no carro, má notícia. Aí lá no trabalho você abre o site, má notícia. Aí você para almoçar, a televisão está ligada de novo no jornal, má notícia. Aí à tarde de novo. À noite você fala assim, vou dar uma relaxadinha antes de dormir. E quando você liga a televisão no quarto, o que é que entra dentro do quarto? Má notícia. Assalto, roubo, tremor de terra, terrorismo e tal, e inflação, e vai, e você vai tomando aquilo tudo, e aquilo vai virando um bolo dentro da sua alma, no seu coração, vai se misturando com as experiências, e aí o vizinho falou, o tio falou, a irmã falou, o outro falou, e você vai associando essas coisas, e começa a andar por aí que nem um zumbi. Medo que atribula a alma e o coração. Começa a sentir medo de ser rejeitado pelas pessoas. Há uma carência incrível, eu diria desumana, na vida de muita gente. As pessoas têm medo de amar, medo de se frustrarem, medo de darem errado, medo de serem rejeitadas.
Quando você começa a rasgar esse medo, você encontra outro medo lá dentro, é o medo de se declarar um cristão. Eu não vou errar não, se eu disser que muitos jovens que estão aqui hoje, no colégio e na universidade, não têm coragem de dizer lá dentro que são cristãos, declararem sua fé, dizerem, eu sigo a Cristo Jesus, a Bíblia para mim é a palavra de Deus, eu creio nela como um fundamento sólido de Deus para a minha vida, de um Deus que existe, de um Deus que nos ama e de um Deus que é dono do universo e da minha vida. Esse jovem fala, eu? Vou não. Vai que eu falo isso tudo e o professor lá usa um argumento muito mais forte, me derruba, vou ficar desmoralizado na frente de todo mundo, e aí o camarada se acovarda. Vai que eu me declaro como um crente e as menininhas não dão bola para mim. E ele vai se acovardando, embutindo a sua fé. Medo de pregar a verdade e ser retalhado, medo de ser ironizado. Outras vezes a gente não tem tanta coragem como os apóstolos tinham de abrir a nossa boca, porque a gente tem medo, porque as leis estão aí, daqui um pouco nós vamos ser presos. Há pessoas que não querem se aproximar de Deus porque elas têm medo da opinião dos seus familiares. O que é que a minha família vai pensar? Eu vou ser ridicularizado, eu vou ser deixado de lado. Medo das perdas. Se eu abraçar isso, eu vou perder. Medo de Deus. Medo do sagrado. São aquelas pessoas que têm uma mentalidade de Deus como aquele ser punitivo, aquele ser que está o tempo todo olhando para você, apontando e dizendo, errou de novo, errou outra vez, agora eu te pego, eu vou te pegar. Sabe aquele Deus que está o tempo todo ameaçando assim, você fala, cadê ele? Cadê ele? Esse Deus vai me pegar a qualquer hora e vai me destroçar todo. Então é melhor anular Deus, é melhor dizer que, claro, os filósofos já diziam isso, é melhor você anular os seus temores, então anule Deus, tenho medo de Deus, eu anulo Deus, diz que Deus não existe e ponto final. Medo de que a obediência a Deus conduz essa pessoa no caminho do sofrimento. Eu não, vou virar um cristão e vou sofrer? Eu não. O medo paralisa as pessoas. O medo bloqueia as pessoas. O medo rouba oportunidades extraordinárias. Há pessoas que estão aqui, poderiam, ter ido muito mais longe, mas o medo amarrou elas, prendeu elas, manteve essas pessoas cativas, impediu que essas pessoas exercessem o seu pleno potencial, encabrestou, amarrou, prendeu essas pessoas num poste, numa árvore, e o tempo todo o medo está gritando nos ouvidos que elas não são capazes de avançar, que elas não vão conseguir, que não vão chegar lá, que aquilo que está sendo complicado, que aquilo que está sendo proposto é complicado. Aliás, complicado virou uma palavrinha, que é uma forma de resolver os problemas, você já viu? Você fala assim, rapaz, eu estou com um problema enorme aqui, eu estou acontecendo isso, o que eu faço? Assim, complicado. Olha meu filho, eu preciso criar meu filho, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Meu filho está assim, assim, assim. Complicado. A gente está passando uma crise financeira lá em casa, a gente não sabe o que faz, com o trabalho, com o patrão, com a empresa. Complicado. É o jeito como as pessoas estão resolvendo os problemas hoje, estão dizendo, é complicado. Complicado, meu amigo, cai para cima do problema. Você tem que levantar e ir na direção dele. Aprendi com a navegação isso. Uma das primeiras lições que eu recebi, quando eu fiz o curso de navegação, é que quando as ondas se levantam próximas de uma embarcação, você nunca dá a lateral do barco para ela. Sabe o que você faz? Você pega a proa, que é o bico da frente, e vira para onde? De frente para a onda. E sabe o que você faz? Acelera o motor e vai para cima dela.
Porque a possibilidade de você sobreviver indo de frente é muito maior, infinitamente maior, do que se a onda te pegar de lado, ou de través. Então ficar dizendo o tempo todo que é complicado, isso não resolve nada. Você não vai conseguir ser um cristão se você não vencer os seus próprios medos no poder de Deus. E o que a Bíblia está ensinando para nós é que o poder de Deus está à nossa disposição, através do Espírito Santo de Deus. Mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa dos seus Estevãos, dos seus Pedros, dos seus apóstolos, que tenham intrepidez, que tenham coragem. Nada é pior para este mundo do que cristãos que não são corajosos, do que cristãos que se acomodam às facilidades dessa vida, que não percebem que eles precisam sair desse estado de acomodação e de letargia. Agora me escute, por favor. Às vezes as pessoas acham que vida organizada, que vida ajustada, é sinônimo de tranquilidade. E eu vou me arriscar a dizer para você que às vezes você é tão covarde, que você se esconde atrás do seu planejamento, dos seus ideais de vida equilibrada, vida organizada, e você se embute dentro de um cubículo, e você enfia toda a sua família e sua vida aqui dentro, e você não deixa que ninguém coloque 1 milímetro do dedo para o lado de fora. Você é um covarde. Você não vai, e às vezes não deixa os outros irem também. E por trás disso está uma máscara, a máscara da organização, da provisão, do equilíbrio planejado. Eu não estou dizendo que você não deva organizar a sua vida, por favor, organize, é bíblico, coloque a sua vida toda em ordem, toda ajustada, mas em nome de Jesus, deixe brechas, porque vez por outra, Deus vai tomar na sua mão, vai te tirar de dentro do barco, e vai te colocar no meio da tempestade, e você vai ter que aprender que é o momento de Deus, e que você vai vencer pela graça de Deus, e pelo poder do Espírito de Deus. Ele vai fazer isso, vai nos tirar da nossa acomodação, vai nos tirar da nossa vidinha, organizadinha, ajustadinha. Eu moro numa cidade protegida, tenho um carro blindado, apartamento cheio de seguranças, cheio de sistema, de câmeras, de tudo. Aí cada vez mais eu vou me embutindo e não faço mais nada nesse mundo, nada. Não tenho mais coragem de andar na cidade, não tenho mais coragem de visitar os bairros mais difíceis, não tenho coragem de estender a mão para pessoas que não são do meu nível, do meu mundo, da minha história. Resumo, tenho agora um grupo seleto de amigos que cabem dentro desse mundinho que eu criei, e ponto final. O resto do mundo que se exploda. Gente covarde, gente tomada pelo medo, gente que permitiu que o medo habitasse o porão da sua alma, coisa que Estevão se recusou a fazer. Agora, deixa-me dizer uma coisa para você. O que há de mais extraordinário nisso tudo é que Estevão, bem como os demais apóstolos, não tem medo da morte. Cuidado com esses medos todos que você guarda no seu coração e vai acumulando, porque eles vão levar você, num determinado momento, a ter medo da morte também. Não estou aqui dizendo que você deva se arriscar, que você deva ser uma pessoa irresponsável, que vive por aí arriscando sua vida em atividades perigosas e desnecessárias. O que eu estou dizendo para você é, para sobreviver hoje, tem que ter coragem. Mas as pessoas estão tomadas de medo de morrer. Medo de morrer. Medo de morrer. A morte assusta. O que é a morte? O que há do outro lado? O que é que vai acontecer? Para onde eu vou? E às vezes esse medo acontece, não obstante nós estejamos sendo ensinados por meio da verdade de Deus. Então meu desafio para você hoje é, se Deus nos trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui para dizer assim, aprendam a desafiar o medo e a enfrentá-lo no poder do Espírito Santo de Deus. Aprenda. Não se acomode a essa vidinha de medo que você tem. Tenha coragem de se levantar. Deus gostaria de fazer coisas a mais com a minha vida? Claro que gostaria. Gostaria de fazer coisas a mais com você? Claro que Deus gostaria. Você acha que Deus nos criou para que a gente viva dentro de um cubículo o tempo todo,
protegidíssimos de soldados, de guardas, de seguranças, de sistemas eletrônicos, de cofres, e pronto, é essa a vida. Nós estamos no mundo. O mundo é lugar de aflição. Será que você é o tipo de pessoa que criou um mundo bloqueado ao redor de você? Deixa-me mostrar para você 3 textos da palavra de Deus. Primeiro, o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versos 7 e 8. Paulo diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas do que? De poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, e participa das aflições do Evangelho, através do quê? Do poder de Deus. Você acha que Deus prometeria isso, se Ele não fosse suficientemente Deus para cumprir isso em nós? Ele está dizendo: olha, você precisa sair desse mundinho seu, e ter coragem de dar um passo a mais, e o meu Espírito Santo vai estar dentro de você, te fortalecendo. Eu vou estar te abençoando, mas você tem que dar um passo, é um passo de fé. O primeiro antídoto para vencer o medo é a fé naquilo que Deus nos diz. Não é possível que todos os domingos a gente esteja ouvindo esses textos e eles não alimentem o nosso coração a ponto de nos fortalecer. Você vai precisar ter coragem, vai ter que deixar de lado o espírito de covardia. A covardia é perigosa. João diz assim, 1 João capítulo 4, verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Sabe o que é? Bloqueio, anuviamento dos sentimentos. Você fica assim todo perdido na vida, fica aquela pessoa meio esquisita, meio estranha, literalmente complicada. Vira uma pessoa complicada, estranha, esquisita no mundo. Irmãos, eu estou vendo as pessoas adoecendo, estou vendo adolescentes adoecendo, meninos que andam por aí esquisitos, parecem zumbis. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O perfeito amor lança fora o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor é outro antídoto do medo. É quando você abraça o amor de Deus, é quando você olha e fala: Deus, eu estou entendendo agora, não é um Deus qualquer, é um Deus criador, soberano, majestoso, que estendeu a mão dele sobre a terra e me abraçou e me trouxe para perto dele através de Jesus. Isso é um grande amor, grande amor. Apesar dos meus medos, das minhas lutas interiores, dos meus temores, dos meus bloqueios, esse Deus me amou, estendeu a mão e me transformou minha vida. Você acha, Paulo diz isso, você acha que Ele, que fez tudo o que fez por você, não dará também com Ele todas as outras coisas? Claro, claro. Tem um alerta, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, tímidos aqui não é gente quietinha não, viu? Tímido aqui é covarde. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O problema do medroso é que ele vai agasalhando aquilo tudo e depois ele vai para o lugar onde Deus não preparou para ele ir. Não era a vontade de Deus, não é o plano de Deus. Traz tristeza ao coração do Deus Todo-Poderoso, que olha lá do céu e diz assim: filho, eu já te dei todas as coisas. Você sabe de uma coisa? A Bíblia diz mais de 300 vezes, há uma frase repetida na Bíblia. O Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Como ele falou em Isaías: porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Então, quando você entende o amor de Deus, você se derrama diante do que Deus está falando, e você começa a vencer os seus próprios temores, e a sua convicção começa a crescer, a sua fé começa a aumentar, a certeza da presença de Deus, e essas coisas são antídotos para você ir vencendo os seus medos.
e deixando eles de lado. Especialmente os medos da alma, principalmente o medo da morte. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Irmãos, todos nós temos medos. Você acha que se eu fosse dar vazão aos meus medos, eu estaria aqui na frente agora, falando na frente de vocês? Vocês não têm ideia. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou falar lá na frente daquele povo, Senhor. Tem hora que eu falo assim: Deus, manda outro no meu lugar. Lembra que Moisés falou isso? Manda outro no meu lugar. E o Senhor olha para mim e falou assim: enfrente seu medo, vai lá e fala o que eu mandei falar. Vai embora. Se eu fosse dar ouvido aos meus medos, eu não tinha feito um terço, um décimo do que Deus já fez na minha vida. Eu tenho meus medos também, mas eu preciso vencê-los todos os dias, no poder e na graça de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Quando tinha 18 anos de idade, eu estava no seminário, estava indo para o seminário, e eu fui a um acampamento, e lá nesse acampamento conheci um cantor, um irmão, grandão, forte assim, uma voz potente, bonita. E eu o conheci lá cantando naquele grupo, naquele acampamento. Fiquei admirado com aquela vozerona forte, muito bem afinada. E convivendo depois, posteriormente com ele, eu descobri que ele havia sido tomado por um câncer e os médicos haviam desenganado este homem e ele estava à beira da morte. E eu disse: como é possível você continuar cantando com tanta alegria e você está sempre de pé e você sempre colocando as pessoas para cima e sempre pregando com muita coragem, muita convicção? Como é que é isso? E aí teve um culto da capela, ele disse: eu vou cantar um hino lá na capela hoje e você vai ouvir a letra do hino, e quando você ouvir a letra do hino você vai entender o que é que sustenta a minha vida e o meu coração e o que é que me faz ficar de pé. E a letra dizia assim: se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quantos já ouviram esse cântico aqui? Levante a mão. Quem já ouviu? Vocês são antigos, hein? São da velha guarda. Alguns desses cânticos precisam ser resgatados, não é? Alguns deles nós precisamos lembrar deles de novo. Alguns deles trazem uma mensagem ao nosso coração. Vamos ficar de pé? É bem fácil de cantar. Vamos cantar juntos. A fé por vezes falta, quando o sol não posso ver. A Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Mas sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia
não temas, sou contigo. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te podes com perigo. Eis a mão, confia em mim. A mão de Deus está sobre sua vida. A mão de Deus está sobre nós. Baixe sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos. Quais são os medos que estão assaltando o seu coração? Quais são os medos que estão impedindo você de dar um passo a mais na sua vida, na sua história? A história nos deixou um legado extraordinário de pessoas que não se intimidaram, de pessoas que não se permitiram ser bloqueadas, de pessoas que acreditaram que a mão de Deus estava sobre elas e enfrentaram oposição, perseguição, lutas, provas, mentiras, injustiças, leões, prisão injusta, e venceram no poder de Deus. E nos deixaram um legado de fé, de convicção, de confiança, um passo, um referencial a ser seguido. Estevãos, homens que enfrentaram com coragem todas as oposições que já se levantaram contra a igreja do Senhor neste mundo. Mas a história também nos deixou o legado de pessoas covardes, gente que fugiu antes da hora, gente que saiu antes do tempo, gente que abandonou seu posto, gente que deveria ter ido e não foi, gente que deveria ter tomado uma decisão e não tomou, gente que deu um passo atrás. Eu quero que você clame a Deus nesse momento, peça: Deus, que eu saia daqui hoje confiante, de tal maneira que a tua mão está sobre mim, que eu não tema, mas em nome de Jesus continue avançando na minha história, na minha vida. Eu vou começar uma nova semana, talvez no mesmo trabalho, na mesma faculdade, na mesma universidade, mas você vai para lá debaixo da graça de Deus. Você vai para lá como testemunha de Deus. Você vai para lá como servo de Deus. Você não vai para lá se intimidando. E se levantarem contra você, você vai ter coragem de enfrentar. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre você. O Espírito Santo de Deus habita o seu coração e Ele tira de você o espírito de covardia. A palavra de Deus diz que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, nessas lutas, nessas perseguições. E eu queria que você orasse dizendo: Deus, me ajuda a ter essa coragem em nome de Jesus. Cada um pedindo isso a Deus. Mas tem mais gente que precisa ter coragem aqui. Tem pessoas aqui nesse momento que precisam definitivamente ter coragem de entregar o seu coração a Cristo. Você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui e Deus tocou no seu coração. E hoje você vai dar um passo de fé na direção de Cristo Jesus. Um passo corajoso, um passo de coragem. Eu quero orar por você hoje à noite. E se você gostaria de dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida nas mãos desse piloto, deste que está cuidando do barco da minha história. Eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo. Se você gostaria de tomar essa decisão, enquanto toda a igreja está orando, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Onde você estiver, levante bem alto, diga assim: ore por mim, pastor. Ore por mim hoje, eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe aquela senhora lá, aquela pessoa lá naquele canto. Quem mais? Ali atrás, aquela jovem, Deus abençoe. Quem mais? Esse moço aqui. Quem mais? Quem mais? Pode levantar sua mão aqui à frente, esse moço, esse outro aqui. Deus abençoe, aquele jovem ali. Quem mais? Quem mais? Aquele moço ali, aquele casal ali. Deus abençoe vocês. Eu vi a pessoa que está ao lado também. Deus abençoe aquele jovenzinho. Quem mais gostaria de entregar seu coração nas mãos de Cristo? Aquele moço lá, ó. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Há mais alguém aqui desse lado de cá ao meu lado esquerdo aqui, aquele moço que está lá no fundo, Deus abençoe a vida dele. Quem mais? Aquela senhora lá naquele canto, Deus abençoe. Cadê os líderes da nossa igreja, que corajosamente tem que estar aqui à frente? Cadê? Eu queria desafiar você que levantou sua mão. Nós vamos orar por você nesse momento. Sai do seu lugar, vem aqui, se junta a esse grupo que está aqui à frente. Os pastores estão aqui, nós temos líderes aqui. Sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Esse é o momento de você demonstrar sua coragem, não é? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Uma família inteira aqui, ó. Deus abençoe esse jovem aqui, Deus abençoe. Quem mais? Pode vir, querida, eu estou vendo. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Aquele moço lá, pode vir, aquele casal, Deus abençoe. Pode vir aqui, isso, vem aqui à frente.
Vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. É um passo de fé, é um passo importante a ser dado hoje, diante de Deus. Irmãos, louvado seja o nome de Deus, porque quando o inferno é saqueado, há grande alegria no céu. Amém, irmãos? Grande alegria na presença de Deus. Então vamos orar a Deus por essas vidas agora. Vamos interceder a Deus por elas. Pode vir, tem mais gente vindo aqui, pode vir. Fiquem atentos os líderes aí, tem mais pessoas chegando. Vem aqui, a gente vai orar por vocês agora, em nome de Jesus. Vamos orar por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Estende a sua mão aqui na frente, por favor. Estenda a sua mão sobre essas vidas que estão aqui. Senhor, nós te bendizemos nesta noite com grande alegria, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E hoje nós vemos, Senhor, a coragem destas vidas que aqui vieram, foram trazidas pelo Senhor, foram tocadas pelo teu Espírito Santo, e agora deram um passo de fé na direção do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Senhor desta vida. Ó Deus, estende sobre elas as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque elas não se deixaram intimidar. Obrigado, Senhor, porque elas não foram vencidas pelo medo, mas deram um passo corajoso na direção do Senhor. E agora nós imploramos ao Senhor, todos juntos aqui, todos nós que temos fé em Cristo Jesus, nós suplicamos ao Senhor do céu, que o Senhor possa cobri-las com as tuas asas, que o Senhor possa abraçar cada uma delas, que elas se sintam amadas pelo Senhor, perdoadas dos seus pecados, libertas das amarras que estão sobre as suas vidas, que estas amarras sejam quebradas hoje em nome de Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa invadir os seus corações. A alegria da vida eterna tome conta da alma delas, e tire delas o medo da morte, o pavor da morte, porque a tua palavra diz que o Senhor é verdade e vida, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor nos deu uma vida em abundância, e o Senhor também promete para cada um de nós a vida eterna, Senhor. Oh Deus, abençoa essas vidas agora em nome de Jesus. Renova os seus corações, aceita-as na tua presença. O Senhor as ama. Jesus morreu na cruz do Calvário por cada uma delas, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor as abrace, que elas sejam tocadas pelo Senhor, que a partir de hoje um novo momento comece na história da vida delas, elas experimentem a tua graça abundante sobre as suas vidas todos os dias. Cerca-as com os teus anjos, para que o inimigo das nossas almas não tente demovê-las da fé, Senhor, até que elas estejam totalmente firmadas na rocha que é a tua palavra, que elas perseverem firmes no Senhor até o fim, e que elas possam celebrar conosco na glória celestial a alegria de pertencerem a Cristo Jesus. Obrigado por esta noite tão especial, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso piloto, Tu és o comandante da nossa vida e da nossa história, Tu és o comandante desta igreja, Tu és o comandante de todas as coisas, tudo está sujeito ao Senhor, e nós dependemos do Senhor e confiamos no Teu poder. Nós não temos força para viver num mundo tão complexo como o nosso, mas nós continuaremos vivendo aqui até o último dia que o Senhor nos permitir, na graça e no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa o Teu povo nesta noite. Que o Teu amor, a graça de Cristo e a comunhão perfeita do Espírito de Deus esteja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos.